meus queridos alunos, queridos que estão aqui acompanhando nossos vídeos. Vamos então agora dando sequência ainda à série de introdução sobre eletrostática. Nós vamos agora pensar um pouquinho sobre força de atração e força de repulsão, tá bom? Um assunto bem tranquilo, mas é bom sempre nós lembrarmos porque ele é a base de muitas coisas, né? Ele é a base de muitas coisas. Bom, se eu tenho corpos aqui, né, que estão carregados positivamente, tá vendo aqui? Eu tenho dois corpos aqui, ó, carregados positivamente, né? Vocês sabem que os corpos eles podem ser neutro, né? Aqui, ó, neutro. Eles podem ser neutro, como estão equilibrados, tá? E eles podem estar carregados positivamente, quando tem mais prótons, ou negativamente, quando tem menos prótons. Só lembrando que o corpo, para estar carregado positivamente, ele perde elétrons, tá bom? Ele nunca perde prótons ou ganha prótons. Ele perde elétrons, ó, perdeu elétron. E o corpo, para estar carregado negativamente, ele recebeu algum elétron, tá bom? Não caia no erro de dizer que ele recebeu prótons ou que ele perdeu próton, tá bom? Porque o que se move são os elétrons, nunca os prótons. Ok? Vamos seguir então? Vamos voltar para nossa folhinha lá. Então nós temos aqui, ó, um corpo carregado positivamente, né? E outro também. Ou seja, ele tem mais prótons que elétrons. Ou nós temos aqui dois prótons, né? A lei de atração e repulsão diz o seguinte, que dois corpos de mesma carga, eles se repelem. Exatamente isso. Eles se afastam. Certo? Então, se aqui eu tenho um corpo F e um corpo F, eles se afastam um do outro. Existe uma força F, que a gente não sabe agora o valor, né? Força de repulsão. Se eu tenho aqui menos com menos, eles também se afastam, né? Porque são de mesma sinal de carga. Uma força igual aqui e aqui. Ok? Por outro lado, corpos de sinais diferentes, né, de carga diferente, se atraem. Que é o que vai acontecer aqui, ó. Se atraem. Ó, uma força F aqui igual a força F daqui. Tudo bem? Um corpo carregado negativamente com um corpo neutro também se atrai. Guarda isso. Também se atrai. Um corpo positivo com um corpo neutro, ele também vai se atrair. Ok? Essa é a regrinha, não tem muito segredo não. Até aqui, nós então já vimos que corpos com sinais iguais se repelem, a força de repulsão, e corpos com sinais diferentes se atraem, tá bom? E o negativo com o neutro também se atrai. O positivo com o neutro também se atrai. Ok? Vamos então seguir. Bom, eletrizar um corpo é gerar um certo desequilíbrio nele, né? É você retirar ou você adicionar elétrons nele, né? Então eu mostrei aqui um dos tipos de processo. São 3 processos de eletrização.
O primeiro deles que a gente vai falar é o processo de atrito. São 3 que nós estudamos, né? Existem outros, mas não estudamos os outros. Atrito, né? Atrito, nós vimos isso até em sala de aula. Eu tenho aqui vidro e tenho aqui lã. São 2 elementos, 2 componentes, tá? E até o nome, né? O nome de atrito é bem intuitivo, né? É bem intuitivo. Por exemplo, eu vou atritar, eu vou esfregar uma coisa na outra, olha. Eu pego o vidro, pego a lã e eu atrito, tá vendo aqui? Não sei se ficou claro para vocês, uma setinha para cima e uma para baixo. Eu estou atritando, esfregando, né? O vidro na lã. E aí, quando eu termino esse processo, o vidro fica carregado positivamente e a lã negativamente. O que aconteceu aqui? O vidro, ele o quê? Ele ganhou prótons? De jeito nenhum. Ele perdeu elétrons para a lã. Entendeu? Ele perdeu elétrons. E nota o seguinte, ó, ele perdeu 3 elétrons. Logo, ele ficou com 3 prótons a mais. Esse é o processo de eletrização por atrito. Não tem muito segredo, não. A quantidade de elétrons que ele perde vai ser a quantidade de prótons que ele vai ter a mais. Se ele perdeu 1, 2, 3 elétrons, então agora ele tem 3 prótons a mais. Observem isso. Ao final do processo de eletrização por atrito, eles ficam com cargas de mesmo módulo, né? Mesmo númerozinho, mas de sinais diferentes, né? Aqui vai ficar positivo e aqui negativo. Então, um Qzinho aqui de carga. Certo? Então, ó, 2 corpos estão aqui neutros, equilibrados, mesma quantidade de prótons e elétrons aqui, e aqui também. Eu esfrego no outro, né? E depois, olha, a lã, ele arrancou elétrons do vidro. Ela ficou negativa e ele ficou positivo, mesmo númerozinho, mas sinais diferentes. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ah, professor, mas como é que você sabe qual ficou positivo e qual ficou negativo? Não, existe essa tabelinha aqui, ó. Vocês vão ver isso na prova, possivelmente vocês aí em alguma prova. Chamam de série triboelétrica. É uma tabelinha com vários elementos, olha, tá vendo? E uma setinha para cima com um maisinho aqui. Isso indica o quê? Isso indica que o elemento que estiver acima, ele vai ficar positivo. Só isso. Por exemplo, aqui foi vidro, né? Vidro e lã. Vamos olhar aqui. Vidro e lã. Ok. O vidro está acima, então ele ficou positivo. Isso aqui é tudo feito base de experimento, tá? Então, assim, o vidro ele tem tendência a perder elétrons para a lã. Se eu atritasse aqui, por exemplo, né? Só para a gente poder ter uma ideia, se eu atritasse aqui, por exemplo, um pedaço, imagina que é um pedaço, tá? De couro. Pedaço de couro e um aninho de nylon, aqui, um feixe de nylon. Atritei o couro com o nylon. Qual ficaria positivo e qual ficaria negativo? Bom, o couro tende o quê? A ficar positivo, porque o nylon está abaixo na linha, ó. Então o nylon ficaria negativo e o couro positivo. Observe que o mesmo número de sinais, ou de carga, né? Ficaria com mais 3 aqui, um exemplo. E aqui também com menos 3. Tudo bem? Tranquilo? Se eu atritasse aqui um pedaço de lã com alumínio. Um pedaço de alumínio aqui. Vou botar alumínio aqui. Como ficaria, né? Ficaria, como a lã está acima na série, ela ficaria positivo.
ela cederia elétrons para o alumínio. Perceba que ela cedeu 4 elétrons, ela perdeu 4 elétrons, né? Então vai ficar menos 4 aqui, né? E aqui mais 4. Fácil, né? Bem tranquilo. Bom, voltando então ao processo inicial, vamos aqui para cá. Se eu tenho agora dois corpos, né? Com sinais diferentes, eles agora passam a se atrair, né? Com uma força F qualquer. Porque os opostos, né? Os opostos, eles se atraem. Depois desse processo, então, de eletrização por atrito, eles passam a se atrair. Esse também passa a atrair esse também. E esse também. Sinais opostos se atraem. Então, só reforçando que no processo de eletrização, eles terminam, quando eles esfregam, né, um no outro, ó, passam no outro, eles terminam com o mesmo número de carga, módulo, mas sinais diferentes. Aqui é mais 3Q, aqui menos 3Q, tá bom? Esses corpos agora estão eletrizados, um positivamente, né? Esse aqui positivamente, porque tem mais prótons, e esse aqui negativamente. Então é isso, pessoal. Bem tranquilo, bem fácil, processo de eletrização por atrito. Na próxima aula veremos o processo de eletrização por contato, que também é muito fácil, muito simples.